Salve, Sextono! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E a gente vai continuar da aula passada, que a gente tratou da questão do clima e dos movimentos da Terra. A partir dessa aula a gente vai começar a entender um pouco mais os fatores do clima, aquilo que interfere diretamente no clima do nosso planeta e, obviamente, no tempo atmosférico. Os elementos climáticos e fatores do clima são coisas diferentes. A gente vai entender isso durante as nossas próximas aulas. E já para começar, peguem o livro, página 185, e já vamos acompanhar aqui com a gente. Né? Ali está escrito fatores do clima, para entender por que existem semelhanças e diferenças entre os climas de diversos lugares do Brasil e do mundo. Devemos conhecer os fatores do clima, que interferem na temperatura, na umidade e nos demais elementos climáticos. Elementos climáticos: temperatura, umidade, quantidade de chuva, quantidade de neve, calor, frio, temperatura média, e tudo isso interfere diretamente no clima, portanto é um elemento climático. Veja a seguir alguns fatores do clima. Apesar do Sol, primeiro é latitude. Lembra que a gente viu um pouquinho, vocês viram mais no quinto ano do que no sexto, mas a gente viu que latitude são aquelas linhas imaginárias da Terra, né, na horizontal. A latitude 0 seria a linha do Equador, vai até o 90 para cima e até o 90 para o norte, até o 90 para o sul. Apesar do Sol emitir sempre a mesma quantidade de energia, ou seja, o Sol emite sempre a mesma quantidade de calor, a intensidade dos raios solares recebida pela Terra depende do ângulo formado entre a superfície terrestre e os raios solares. Né? A imagem que está aparecendo tanto aqui quanto na página 235 do livro de Geografia mostra a Terra com movimento de eixo, que eu expliquei no vídeo passado, eu expliquei na aula passada. Se você não lembra, volta no vídeo Clima e Movimentos da Terra, eu explico isso certinho lá. Volta lá e dê uma olhada na parte que eu falo do movimento de eixo, que a Terra ela se inclina para frente e se inclina também para trás. Aqui mostra a Terra se inclinando, o eixo norte se inclinando para frente. E você nota que tem várias setas. Essas setas elas representam os raios solares. Quais raios solares chegam com mais intensidade? A que está perto da linha do Equador ou a que está perto do Círculo Polar Ártico ou do Círculo Polar Antártico? Ou seja, a seta mais curta ou a seta mais longa? Pare e pense um pouquinho. Se você jogar uma bola em alguém, não façam isso, é só um exemplo. Essa bola vai doer muito mais se você jogar de perto ou se você jogar de longe. Obviamente, que se você jogar mais perto, vai doer mais, porque ela tem mais energia. A energia da bola que foi jogada é a energia da força. A energia do Sol seria o calor. Portanto, os raios solares que chegam mais rápido na Terra chegam com mais força, portanto, com mais calor. Portanto, quanto mais próximo da linha do Equador, mais calor. Tanto é que se nós olharmos o deserto do Saara, que é o deserto mais quente do mundo, está perto da linha do Equador. Se nós olharmos todas as cidades mais quentes do mundo, estão todas muito próximas da linha do Equador, justamente por causa disso. E se você olhar Polo Norte e Polo Sul, que é o mais longe possível da linha do Equador, são lugares que são frios o ano inteiro, são frios o tempo inteiro, não existe calor lá. Deu para entender? Viu como é simples? Então a latitude, ela é influenciada nisso. Ou seja, quanto menor a latitude, ou seja, mais perto da linha do Equador, está aqui o exemplozinho, mais menor a latitude, ou seja, mais perto da linha do Equador, igual mais energia do Sol, igual mais calor. E quanto mais longe, latitudes maiores, perto dos 90 graus, perto do Polo Norte e do Polo Sul, menos energia solar, portanto menos calor, mais frio. E nas chamadas médias latitudes, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, nós estamos muito próximo do Trópico de Capricórnio, aqui em Brusque, né? As temperaturas médias são mais baixas nas altas latitudes, nos polos. Né? Eu li errado aqui. Tá.
Nessas médias latitudes, depende do movimento de eixo, né? Se ela está mais para frente, vai receber mais calor, mais quente. Se ela estiver mais para trás, vai receber menos calor, vai ser mais frio. Por isso que nós temos um inverno frio, tá? O eixo está para trás, e um verão quente, porque o eixo está para frente. Então, e a linha do Equador, como ela está sempre no meio, o meio não muda, e os polos, como estão sempre longe, podem até ficar um pouquinho mais perto, mas vai continuar longe. Então, tem todo essa temática e esse problema, beleza? Isso gera o que está na página 186, as zonas térmicas. São 3 zonas térmicas diferentes, espalhadas por 5 locais. 3 zonas térmicas, 5 locais. Em razão das diferenças do aquecimento, a Terra pode ser dividida em grandes 3 zonas térmicas. Zona polar, zona temperada e zona tropical. Zona tropical, eu vou explicar uma por uma, tá? Zona tropical corresponde às baixas latitudes. Por que tropical? Porque elas ficam entre os trópicos. Ela fica ao sul do Trópico de Câncer e ao norte do Trópico de Capricórnio, ou seja, bem no meio da Terra. É uma faixa bem central. O mapa que está aqui, que vocês estão conseguindo ver, ali está em laranja, né? Tanto na página 186 quanto no mapa que vocês podem ver. Ela é a zona mais quente da Terra, porque recebe calor o ano inteiro. São médias anuais de temperatura bastante elevadas. A umidade em geral do ar é mais elevada do que nas outras zonas. É mais elevada porque o calor faz evaporar água, portanto, tem mais água no ar, digamos assim. Zona temperada corresponde às médias latitudes. Elas ficam entre os trópicos e os círculos polares, tanto o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Corresponde às médias latitudes. As temperaturas médias anuais não são elevadas, porque, como eu falei antes, o inverno é muito frio e no verão é muito quente, então a média fica não muito lá em cima, nem muito lá embaixo. E as estações do ano são bem definidas. No inverno pode ocorrer precipitação de neve, principalmente na zona temperada do norte. Por isso que eu falo que tem 5 zonas. A tropical, que é bem no meio, a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, 3, tropical, zona do norte, temperada do norte, temperada do sul, 3. Zona polar do norte e zona polar do sul, portanto, 5 áreas de 3 zonas. E a zona polar corresponde às altas latitudes, perto ali dos 90 graus. As temperaturas são baixas durante o ano inteiro. Ela é exatamente o contrário da zona tropical, que é calor o ano inteiro. Na zona polar é frio o ano inteiro. As temperaturas são baixas durante o ano todo, com precipitação de neve, ou seja, obrigatoriamente neva, porque a neve depende claramente de frio. Então a gente tem toda essas zonas térmicas, né? Mas vamos lá, vamos para a página 100. Eu vou tentar terminar todas, né? Eu queria tentar terminar todas, mas é impossível, são muitas. Então eu vou falar de latitude hoje, eu vou falar de mais uma, e na próxima aula eu falo de mais as outras, as outras duas e mais outras duas, assim a gente vai falando em aula por aula, em 2 a 2, ok? A próxima é maritimidade e continentalidade, ou seja, a proximidade ou a distância com o mar. Ou seja, maritimidade se está próximo do mar, continentalidade se está longe do mar. Em áreas de superfície terrestre que estão próximas aos oceanos e outras que estão distantes, no interior do continente. Essas diferenças de localização influenciam o clima. As águas oceânicas aquecem-se e resfriam-se mais lentamente do que a Terra, ou seja, o mar, a temperatura do mar, ela oscila menos que a temperatura da Terra, ou seja, ela demora mais para esfriar, mas também demora mais para esquentar do que a Terra. O mar é mais lento, tanto para esquentar quanto para esfriar, do que a área de terra. Por isso, nas áreas próximas aos oceanos, sob a influência da maritimidade, as temperaturas não têm grande variação entre o dia e a noite. Essas áreas também apresentam maiores índices de umidade e de chuva, precipitação, principalmente chuva.
por causa da evaporação dos oceanos. Qual é o lugar que tem mais água no mundo? Pensa rapidinho. É o oceano. É algo meio óbvio. Então, o calor faz a água do oceano evaporar, né? O calor faz a água do oceano evaporar. A água evaporada faz o quê? Nuvem. Nuvem faz o quê? Chuva. Então, áreas próximas aos oceanos tendem a chover mais, ou seja, chove mais no litoral, chove mais em áreas de ilhas, por exemplo. Né? E outra, como o mar ele regula melhor a temperatura, ou seja, ele demora mais para esquentar e demora mais para esfriar, a diferença entre o calor ou o frio do dia e da noite não é tanto. Todo mundo aqui já ouviu falar em desenhos animados, em filmes, que o Saara é extremamente quente no verão, durante o dia, e extremamente frio durante a noite, justamente por não ter água próxima. Principalmente na área do interior do deserto. O deserto do Saara faz 40 graus durante o dia, é extremamente quente. E durante a noite faz 0 grau. É extremamente frio. Então a gente tem essa variação. Que cidade, professor, que tem um exemplo aí de maritimidade muito grande? Brusque. Nós estamos a aproximadamente 30, 40 quilômetros do mar, Oceano Atlântico, praia, né? Vocês sabem que está ali. E como nós estamos muito próximo do mar, nós sofremos uma influência muito grande do mar. Se você parar para prestar atenção, a noite e o dia de Brusque, a diferença de temperatura não é tão grande. Normalmente, se é calor durante o dia, vai ser calor de noite. Se é frio durante o dia, vai ser frio de noite. A maioria dos dias é assim, porque o mar não deixa que varie muito a temperatura. E também é uma área que chove muito. A água do mar, ela evapora, o vento empurra essa nuvem em direção ao continente, em direção às cidades, e chove nas cidades. Nas áreas afastadas do oceano, sob influência da continentalidade, a superfície terrestre aquece-se mais rapidamente durante o dia e resfria-se rapidamente durante a noite, fazendo com que as temperaturas durante o dia e durante a noite tenham maior variação. Essas áreas costumam ter índices mais baixos de umidade e precipitação, ou seja, chove menos. No interior chove menos. Professor, todo o interior é assim? Não, existem as excepcionalidades. Por exemplo, a planície do Amazonas. No Amazonas tem tanto rio, que não precisa ter mar para ter maritimidade. O nome maritimidade, ele gera esse erro. Né? Então, como tem muito rio, o rio faz o papel do mar. Então, o importante aqui é estar perto de grandes massas de água, como um local de muitos rios, ou rios gigantescos, ou lagos muito grandes, ou oceano, ou mares, ou estar longe deles. Então, quanto mais próximo do mar ou dessas grandes massas de água, menor é a variação de temperatura e maior é o número de chuvas. E quanto mais longe, maior a variação, ou seja, mais quente, os picos de calor e de frio são maiores, né? Ou seja, você pode ter um dia muito quente e uma noite muito fria. Perto do mar isso não acontece, longe do mar isso acontece. E você tem muito menos chuva longe dessas grandes massas de ar. Eu falei em algum momento do vídeo que a gente estudaria dois fatores do clima. Na verdade, a gente vai estudar 3. Eu mudei de ideia no meio do vídeo, eu mudei aqui meus planos, mas não vai mudar muita coisa, não aumenta muito o vídeo ali, vai ter no máximo aí uns 15 minutos. Altitude, que é o nosso prazo, a gente estudou latitude, a gente estudou maritimidade e continentalidade, que é a mesma coisa. Agora a gente vai estudar altitude. Se liga na regra que está aqui do lado. Quanto mais alto, mais frio. Só você olhar em desenhos, em fotos, em filmes, qualquer coisa que você vê, no topo das grandes montanhas sempre tem neve. Ah, eu vi um filme sobre o Everest, lá tinha muita neve. Todo em volta do Everest é calor. Só que lá em cima do Everest, em cima das montanhas do Himalaia, é muito frio. Por quê? Quanto maior a altitude, mais frio. Eu vou ler o que está escrito no livro, esse parágrafozinho, e vou explicar de uma maneira bem fácil para vocês entenderem. Um dos elementos do clima influenciados pela altitude é a temperatura. A temperatura do ar diminui com o aumento da altitude da superfície terrestre. Em média, a diminuição de meio grau a cada 100 metros. O Monte Everest, por exemplo, tem 8.000 metros. Faz a conta aí. Se a cada 100 metros diminui 0,5. Esse fenômeno ocorre
Porque quanto maior a altitude, mais rarefeito o ar se torna, ou seja, tem menos ar, o ar está mais, digamos, espalhado, ocorrendo menor retenção de calor e, portanto, menores temperaturas. Áreas localizadas em latitudes semelhantes, lembra que eu falei, latitude próxima à linha do Equador, vai ser sempre quente. Calma. Cada fator do clima ele não trabalha isolado. São todos os fatores do clima trabalhando juntos. Portanto, apresentam temperaturas bem diferentes de acordo com as diferenças de altitude. Eu vou dar 2 exemplos muito rápidos e muito simples. Aqui mesmo na América do Sul, na mesma latitude, você tem Brusque, área de extremo calor, de muito quente, e você tem as áreas da Cordilheira dos Andes no Chile, que é muito frio o ano inteiro. Muito frio, 0 grau, menos 15, menos 20. Por quê? Brusque está praticamente na altitude do nível do mar. Está a pouquíssimos metros do nível do mar. Eu vou até pegar aqui exatamente a altitude de Brusque. Brusque está a 20 metros acima do mar. Não é nada. É praticamente no mesmo nível. As cidades no Chile, na Cordilheira dos Andes, que estão a 4.000 metros. Então, elas podem estar na mesma latitude, podem ter a mesma maritimidade, mas elas estão em altitudes diferentes, portanto, vai ser diferente a sua temperatura. O exemplo que o livro traz, que eu vou botar na tela inteira, portanto, vocês não estão mais me vendo, é o Monte Kilimanjaro, na fronteira da Tanzânia com Quênia. É na África, é num lugar extremamente quente. Embora seja situado em uma região tropical quente, lembra que eu falei no começo do vídeo? É possível observar-se neve em seu cume, situado a 5.895 metros de altitude. É uma fotografia essa de 2015, volta para mim. Mas por que isso acontece, professor? Por que o ar rarefeito? Não deu para entender nada. Olha só. Quanto mais alto, menos ar. É uma regra da física. O ar desce, o ar é pesado. Por mais que pareça, para a nossa atmosfera, o ar ele é pesado, tá? Então já você fica com isso na cabeça, o ar é pesado, portanto o ar desce. Então quanto mais você sobe, menos ar tem. Se o ar desce, né, é uma coisa meio óbvia. Por mais incrível que pareça, nós não sentimos diretamente na nossa pele apenas o calor dos raios solares. Existe um outro tipo de calor que é o calor do ar. Como é que eu posso explicar para vocês? Pensem num cobertor, só que invisível. É o ar. O Sol manda os raios solares. Esses raios solares esquentam o ar e o ar nos esquenta. Deu para entender? Então é o ar que faz a temperatura se elevar. Simples, né? Então, os raios solares chegam no ar, o ar esquenta e nos esquenta. Então, se você tiver pouco ar, você vai ter mais ou menos calor. Se é o ar que esquenta. Obviamente, menos calor. Portanto, quanto mais alto, menos ar. Se é menos ar, é igual a menos calor. Eu espero que vocês tenham conseguido entender que é uma tarefa bem complicada, é uma matéria bem difícil. Façam todas as atividades que eu pedi no Moodle e até a próxima.